Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma reunião do Alternativas para Ela. E essa noite temos uma convidada super especial, a Rita Ferraro. Ela é naturopata, trabalha junto com Healing ALS e outros grupos de médicos também relacionados à esclerose lateral amiotrófica. Ela tem atendido vários pacientes com resultados muito positivos. Ela tem um monte de terapia nova, de coisa legal que ela tem usado, e ela vai compartilhar tudo com a gente. Ela é uma pessoa incrível. Ela se curou de uma doença também que era considerada incurável, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E temos aqui também, né, acompanhando como sempre, nosso querido Wilson, ele, Aspirada. nosso Muito tradutor boa noite. oficial. Ouça a mouse, BK. E temos o William, meu parceiro de vida também, que é nosso tradutor oficial também. E que é o meu companheiro, que sempre tá aí junto com a gente, tá? Rita, bem-vinda! So welcome, Rita. So first part, she was just presenting what's going to happen today. She's introduced you to the public and saying that you yourself have gone through a healing process that we will be, and that you have come with a bag full of different techniques and wonderful things that we will hope we will be able to share tonight. So, Tavi, Okay, good. ¿qué preguntarle algo? So, Primeira okay, pergunta, né, que eu cheguei com a Rita e falei que ela é uma naturopata. Muita gente não sabe nem o que é um naturopata, então eu acho que a gente devia começar por aí, né? Tipo, o que um naturopata faz? Qual é a diferença de um naturopata e um médico, né, integrativo e tal? Qual é a definição? So Rita, so Tabitha has introduced you as a naturopath doctor. If you could talk a little bit about that, the difference, what it is. A lot of people don't know, have no idea what such a doctor does and what the specialty is. Could you tell us about it, please? okay. So, um, so my name is Dr. Rita Ferraro. I am a naturopathic doctor. What a naturopathic doctor means is finding ways to get at the cause of any type of illness, no matter what it is, in a holistic, natural way that is drug-free if we can avoid it. Okay? Now, Okay. I call myself not just a naturopath. I am a functional medicine doctor. Ok. Okay? So I just don't use herbs. Sometimes people think a naturopathic doctor is someone who just uses herbs, right? But I studied enough to be part of the functional medicine doctor scene, right? So what we do is we look at illness on a cellular level, a biochemical level of pathways. So we don't just say Lyme disease. We don't just say Epstein-Barr. We have to know how nutrition could get into the cell, how things can get out of the cell. So Okay. how do we go upstream on the immune system? Rita, So I'm going to stop and let you say yeah, all that. it should be We translated. don't need to It's a translate, but mouthful. great explanation. Ah, Wilson, com você. Beleza, pessoal. Ela se apresentou, né? O nome dela é doutora Rita Ferraro. Ela é uma doutora naturopata, como ela falou. Ela não só busca as causas de onde as doenças vieram, entendeu? De uma forma holística, mas livre de medicamentos, entendeu? E ela é uma doutora funcional. Ela se considera uma doutora funcional. Eu não gosto de se considerar somente naturopata. Ela se considera uma doutora funcional e ela usa as ervas, né? Mas não usa somente ervas, como seria uma naturopata convencional. E a ideia dela é sempre olhar a doença no nível celular, entendeu? No nível bioquímico, entendeu? E
A questão da nutrição também ela olha bastante, não a nutrição somente de entrada de coisas, mas que chega no sistema imunológico, entendeu? Basicamente foi isso, a primeira introdução Sim, dela. perfeito, perfeito. Foi isso mesmo que ela falou. Rita, you can continue explaining. You can go ahead. So, I think it'll be good that they'll see, like, when we talk into treatment. Like, I just like to tell my story a little bit so that they could see Sim. how maybe one Yes. root cause could almost kill a person, Ok. and Então, agora, how a doctor, a regular doctor, we call them allopathic. I don't know that what you was call my them. that was my next question. How and why you became a And naturopath? So I'm how going to ask does, that. I need to ask that in Portuguese, and then you okay, can answer, okay? I will. Então, Okay. gente, seguindo a reunião aqui, né? Ela já ia respondendo o que era a minha próxima pergunta mesmo, que eu ia perguntar para ela por quê e como ela se tornou, né, uma naturopata, por que que ela seguiu essa linha. You can go ahead, Rita, please. Okay. So how is it that I was left almost dying? I had the immune system of an AIDS patient. They could count my T cells. I had no immune system. What did they do to me? What they did is I had depression, chronic fatigue, never slept, couldn't eat. I was 65 pounds. They put me in a psychiatric ward and I was dying. And I was on the bed in that psychiatric ward. And I said, God, I am 38 years old. I'm not dying this way. Nobody knows what's wrong with me. Nobody's helping me. They drugged me so much. They took away my immune system. When I got out, I began my journey of research. And that's where I started finding the answers. Now, remember, that was 1993. No computer, no cell phone, Oh my no God. research unless you got a book. Okay? Okay, so let me Wilson translate and then you continue. Beleza. Pessoal, então, ela falou que vai começar assim falando da própria história dela, né? Que ela teve uma doença raiz que quase causou a morte dela, né? E como isso pode causar um mal muito grande para a pessoa, uma única coisa. E ela falou que ela ficou praticamente, que ela chegou num estado de quase morte, que ela parecia um paciente que tinha AIDS, entendeu? Que dava para contar as T-cells dela, ela não tinha praticamente nenhum sistema imunológico, ela teve depressão crônica, fatiga, muita fadiga, ela não conseguia dormir praticamente nada, e ela foi para uma clínica psiquiátrica, botaram ela na área psiquiátrica, e isso aí com 38 anos de idade. E aí ela chegou e falou, e isso aí, com 38 anos de idade, isso foi em 1993, ou seja, não tinha computador para ela se informar, né, como hoje, essas coisas. E aí ela falou, Deus, eu não vou morrer desse jeito. E aí ela começou a ela própria buscar o próprio caminho e a própria solução para o que estava acontecendo com ela. Yes, go ahead, Rita. After spending 30 days in the psychiatric ward, and I came home with 6 medications, I was worse than when I went in, but they dismissed me. They discharged me. And I said to my husband, I'm going to kill myself. I was suicidal, really suicidal. I didn't know if I was going to jump from my skyscraper. I didn't know what I was going to do, but I knew I couldn't live another day like that. Accidentally, and this is no coincidence, this has to be from God.
the television was on and there was a doctor and she talked about the condition I had. It was a cable station, something I never watched before. Well, she talked about mercury poisoning. She talked about chemical sensitivity. She talked about everything I had. That night, in my bedroom, all the furniture was new. My husband came home. You know, picture this is New York City in a skyrise. All of my furniture in my house was taken out by me and put in the corridor. I took everything out. It was all toxic. When my husband came home, the house was empty. So say that. Perfect. Ah, beleza, pessoal. Ela ficou 30 dias nessa área psiquiátrica que ela falou, e depois eles liberaram ela com 6 medicamentos, entendeu? E ela foi liberada dessa clínica psiquiátrica, dessa área psiquiátrica, pior do que ela entrou, entendeu? E aí ela falou, cara, vou ter que tirar minha própria vida, porque realmente eu não consigo viver mais nenhum dia desse jeito, ninguém sabe o que que é, não consigo saber. E aí ela parece que ela fala assim como se fosse Deus mesmo, entendeu? Que ela ligou na televisão e estava passando num canal normal assim de TV a cabo assim, um doutor falando exatamente de envenenamento por Nossa. mercúrio e de sensibilidade a produtos químicos, entendeu? E era exatamente o que ela tinha. E no mesmo dia, na mesma hora, lá em Nova York, ela tirou todos os móveis de dentro de casa, botou tudo no corredor de fora, porque ela sabia que aquilo ali era tóxico para ela, que estava fazendo mal para ela. Aí ela fala, né, que o marido dela chegou, a casa estava vazia, que ela tinha botado tudo pro lado de fora para já tentar começar a livrar o que estava intoxicando ela, que ela sabia disso. Correto. Okay. To make a long story short, I found a doctor in Texas, in Dallas, Texas, and he specialized in the disease I had. It was called toxidant-induced loss of tolerance or multiple chemical sensitivity. I was one of the worst that he ever saw, and there was such death in my eyes that none of the doctors would look at me, they would look at my husband. And a lot of people with ALS, when they first get diagnosed, they tell me the same thing, that the doctor looked at the husband or the wife and they didn't look them in the eye, you know? So I had to go from New York to this place. They did not provide boarding. So it wasn't inpatient, it was outpatient. It was very difficult. I did not get better, but I learned what to do and what not to do. And I was told by a counselor there, if you go back to New York City, you won't make it. So you have to live. The people who get best, do the best, live in New Mexico. Do not go to Arizona. It's overpopulated. So why don't you say that so I don't? Perfect. That explains why you live in New Mexico. Ela falou que vai resumir, né? Falar que vai fazer a história longa um pouco mais curta, mas que ela achou um especialista, entendeu, em Dallas, no estado do Texas, na cidade de Dallas, no estado do Texas, e ele era especialista na doença que ela tinha sido categorizada, entendeu? Que chama de múltiplo sensibilidade química, entendeu? Ou então, assim, uma toxicidade muito grande para quaisquer materiais, entendeu? E ela falou que quando ela recebeu o diagnóstico, conversou com o médico lá, ela sentiu uma coisa que vários pacientes de ela comentam com ela, com a doutora, que quando o médico vai dar o diagnóstico, o médico não conversa com a pessoa, não olha nos olhos da pessoa, fala mais para o parente, entendeu? Para o marido ou para a esposa que está do lado, e evita o contato visual, assim, conversar com ela, por ser uma coisa muito séria, entendeu?
E ela falou que ela não melhorou quando ela foi atrás dessa solução nessa clínica lá no negócio, no estado do Texas, mas ela aprendeu o que ela tinha que fazer. Entendeu? Ela aprendeu o caminho que ela tinha que seguir. E aí falaram para ela que se ela voltasse para Nova York, não ia conseguir por conta de toda o estilo da cidade, toxicidade ao redor de tudo, que falou para ela que no Arizona já era muito populoso, entendeu? E que provavelmente o New México ali, o Novo México, o estado do Novo México, aquela área ali mais próxima do Texas, seria o lugar ideal para ela. Por isso que ela mora lá, agora nos dias de hoje. Okay, Okay, Rita, so go ahead. to speed it up, I moved to Santa Fe. I was what they call a universal reactor. So no one could live with me. I was allergic to human dander, human hair. So not one person could come near me. I was allergic to every chemical. In terms of the EMFs, I couldn't stand in front of a refrigerator without going into a seizure. I could not own a television. I had no furniture in the house. My husband rented another house. So he took the pets and I stayed alone. In that time, I wasn't better. I stayed 7 months in Texas. So by myself, I started researching. I went through a lot of horrible things, which I'm not even going to go through. But I never could see myself. I couldn't see myself not getting better. And I knew it was going to be long. 16 years later, after doing a lot of immune support, detoxification, I gave myself my own program through research. So through books, I couldn't read a book without putting glass on top because I was allergic to the smell of the print. My goodness. So I would spend days just doing that. And I would have a program. So I would sauna. I made supplements, Tabitha, if you want to go into. I lost the needle. I couldn't do IVs. I found a supplement manufacturer, Stephen Levine from Allergy Research Group. He made them for me, and I did IVs rectally because I refused. I said, if I can't do an IV, I need those nutrients. I had malabsorption, so I needed it that way. So I just never stopped. And when I got up to dealing with my mercury, okay, because first there's peeling of the onion. The mercury did not want to come out at first. The chemicals did. So I had a lot of car exhaust, benzene, petroleum, that wanted to come out first. So when I did the sauna, I felt a lot better, right? But I did sauna every day and I had my own sauna. Then I did coffee. Let Wilson translate for now, and then we can continue because I could stay listening. It's so nice. Wilson, por favor. Qualquer coisa eu te Beleza. dou uma Então, força aqui pessoal, também. Tá. ela falou, beleza. Ela falou que ia acelerar um pouco, né, a história, mas que aí ela mudou para Santa Fé, que ainda era no estado do Texas, e aí ela foi considerada o que eles chamavam de um reator universal, entendeu? Ela era uma reagente universal. Ou seja, qualquer coisa causava alergia para ela, como fio de cabelo, entendeu? Ela tinha alergia de cabelo, ela tinha alergia de televisão, ela tinha alergia de móveis da casa, entendeu? O marido de animais, de animais domésticos, né? E, assim, o marido dela teve que alugar uma casa perto dela para viver lá, porque o convívio dela era extremamente restrito, porque tudo dava alergia para ela, entendeu? E ela, Convulsões, né? dependendo do que ela tinha contato, podia dar até convulsão, coisa assim, exatamente. E ela ficou 7 meses morando no Texas e ela se sentiu melhor nesse tempo. Ela deu uma melhorada nesse tempo. 16 anos depois, ela
conseguiu sentir que, e com muita ajuda de suporte imunológico que ela fala, detox, muito detox, entendeu? E com a própria pesquisa dela, de muita leitura, inclusive para ela ler os livros, ela colocava um vidro entre o livro e ela para não poder ter alergia do contato com o livro. Com a tinta E do ela, livro, né? exatamente, com Com a tinta. o livro, com a tinta, assim, ela tinha até reação alérgica com isso. E ela fez muita e ela criou o próprio protocolo dela No, para o caso específico dela. E ela fez muito uso de sauna, ela fez muito uso de suplementação, ela tomou muito remédio obrigada. intravenoso, que era para ser intravenoso. Ela recebeu retalmente, porque ela não conseguia receber agulha, Ela e tem ela nunca alergia ao parou. níquel da agulha. Exatamente. E ela nunca conseguiu parar, ela nunca parou, né, de continuar essa pesquisa e desse tratamento dela, porque ela não conseguiu ainda chegar no mercúrio, que era uma coisa que ela tinha intoxicação, que ela fala que era como se fosse uma casca de uma cebola. Tinha que tirar a primeira parte de fora para poder chegar no mercúrio que estava dentro. Então, a parte primeira das toxinas primeiro, entendeu? Para poder chegar na parte do mercúrio. E ela fez sauna todos os dias, ela falou que a sauna ajudou demais nessa questão da desintoxicação, e aí foi bem que ela parou. Go Okay, ahead, so please continue. it took me 3 years to reunite with my husband. So after 3 years, you reunited with my husband. His name is Don, D-O-N. And I reunited with my animals that he had. We still had the same pets. But the only thing is I slept outside in a special tent and he slept inside with the animals. So I still couldn't go into a house, but at least we were together. So why don't you just say that? And then I want to go get on with, because then Beleza. you could say, from that point on, then you can say, when I got with him, I eventually got into the house. To get like this, it took me 16 years. And then let's cut the story off because people can imagine, use your imagination about what happened to me, right? All the things I had to go through. Just use your imagination. Yes. Ela falou aqui, pessoal, que ela vai tentar encerrar essa parte do que ela está falando, do que aconteceu, que a gente consegue imaginar, né, entender tudo que ela passou. Mas ela quer falar que, basicamente, ela ficou 3 anos, ela demorou 3 anos para ela poder se reconectar com o marido dela, que é o Don, entendeu? E com os animais de estimação dela que ela tinha. E mesmo assim, ela não dormia dentro de casa. Ela dormia fora da casa, numa barraca especial para ela, e ela entrava na casa muito difícil, muito ocasionalmente, entendeu? E que para ela tá do jeito que ela tá agora, normal, teórica, digamos assim, 100% normal, demoraram 16 anos. E aí ela falou que agora ela vai focar na parte que mais interessa, que é tratamento e melhora nessas coisas, que ela já deixou claro o histórico dela. Okay, Rita. Okay. Go So ahead. tell them that I used to be a psychotherapist or psychologist, however you want to say it, in New York City with my own office. I decided, because of everything I knew, to go to school. Now, I went to school still sick. I was not 100%. I was 75%, but I wanted so much to be ahead, to be a naturopathic doctor, that I didn't start when I was 100%. I would literally take myself and go, and sometimes be sick, but go through it anyway, right? And so it paid off because, now I'm a naturopathic doctor, and by the time I graduated, I was okay. Okay. And that's really the end of the story. But it took me that long. What was the thing that caused the worst for me? I had everything. But the one thing that I will say was the root cause was mercury, and it was in my red blood cell.
That's unusual, okay? Not whole blood, red blood cell. That means, like in 2 hours, mercury's gone. That means I was poisoned, not toxic. There's a difference between toxic and poisoned. So I was ready to die. Had that, Ok, you know, not started going down. perfect. Ok. Wilson? Beleza. Ela só falou, pessoal, que hoje, né, ela era uma psicóloga, entendeu? Uma psicoterapeuta em Nova York, tinha o próprio consultório dela, o próprio office, e ela abandonou tudo e começou a estudar novamente, mesmo estando doente ainda, ela não estava recuperada, ela estava, como ela diz, assim, uns 75% curada, melhor, mas ela começou tudo de novo, foi para a escola, porque ela queria muito se transformar numa naturopata, numa doutora naturopata. E ela falou que isso valeu a pena, né? Que pagou o preço, né? Mas que valeu a pena. E no dia que ela se graduou nessa nova carreira de naturopata, ela estava de boa, ela estava bem. E ela falou que o problema maior dela sempre foi a, o envenenamento por mercúrio. Ela fala que não era nenhuma alergia, que era diferente de uma alergia, porque o dela era nas células vermelhas, entendeu? Nos glóbulos vermelhos do sangue. Que, digamos assim, em 2 horas ela já não tinha mais, teoricamente, mas ela tinha essa questão do envenenamento por mercúrio, de tudo que rodeava ela. Vai além da intoxicação, né? Ela estava envenenada mesmo, ela estava prestes a morrer. O negócio estava Exatamente. tão punk, por isso que demorou tempo para ela poder se recuperar. Rita, you can Okay. continue. So now I want to get to, and at the end, if we get a chance, I can tell them how did this woman get into ALS? How did I go from getting into Yes, ALS, right? that's my other So question. yeah, so if we have time, what I want to do is help everybody now. Okay? So it's like enough of my story, but the one thing I want to say is talk about what is treatment for ALS? How do I approach treating a person with ALS no matter what stage they are? Okay, And so why don't you say that? Let Wilson translate that. Yes, because that's really nice. Because Yeah, that's I what think we should, everybody wants to know. yeah, I think we should start there. Just tell them I'm going to start there. Okay? Okay. Ela só falou que depois a gente vai querer saber, né? E deve estar todo mundo perguntando como é que ela chegou na doença, ela, né? E ela falou que ela sente que ela tem a missão de ajudar todo mundo agora, entendeu? Depois que ela passou, tudo que ela viveu e aprendeu, e que ela vai falar dos tratamentos que ela julga extremamente, da aproximação que ela tem, né, para os tratamentos para ela, e é isso. Vai começar a parte Agora boa. ela vai falar por que ela começou a tratar pacientes dela, não importando em que estágio da doença eles estão. Porque a maioria dos pacientes da Rita, que eu vou adiantar alguma coisinha aqui, são pacientes que já estão com ela muito avançada, tá? E ela tem muitos pacientes que também têm demência frontal, né? Temporal, né? Ponto cerebral, Ela tem muitos frontal. pacientes. Ela tem muitos pacientes que têm ela e tem demência juntos e que ela trata, sabe? Então vamos começar. Rita, please So the most tell us. important thing when I first meet my patient, and it's usually over Zoom because they live far away, right? Is one of the first things is I tell them we are going to start slow with a little things, little at a time, so that I can see whatever it is I'm using, whether it's a supplement, whether it's a peptide, whatever I decide I'm going to do after I take a complete history. So I give a neurotoxic health questionnaire that I may share with you because it's guided, not just a health questionnaire from a doctor,
but a neurotoxic questionnaire. Okay, so they'll get that. And then the first thing, because they want to tell me what all their friends are doing, 54 supplements, right? My friend did this, and this, but I don't care that your friend did that. We're going to get a complete picture. What are the environmental toxins? What did you, if you see, I can show everybody, like Tabitha, I could give it to you. What is my questionnaire? I learn a lot. Then I want to know, I have to see all your blood tests that you've taken recently. And that can be from an allopathic doctor. I don't necessarily have to take it. Their insurance could pay, right? Because I can't take insurance in my state. So you could tell them now, I've got to get a complete picture. What did they work at? Like every single thing is in my questionnaire. Questions about their parents. I need the whole thing. Okay. You know, I think the Before I difference even is in before the I even details. see them. You know, sometimes In we don't detail. see in the Before details. I You know, even see maybe you. the answer is there. Okay. Wilson, Before translate. I even see them, Tabitha, I know so much about them before I go on Zoom. Okay. Perfect. So maybe you could say that I have a health questionnaire. I see their testing because they send it to me. And from there, I know, and then we're going to talk and have our first consultation. But one of the things I have to tell them is that we're going to go slow. They always ask me if they can be on more stuff because they heard about a friend who's on that. And I always tell them that the slower, the better. Okay, let's let Wilson translate. Beleza, pessoal. Então, ela falou que o mais importante, né, que ela sempre fala para todos os pacientes que procuram ela, e geralmente ela tem muita consulta por Zoom, né? Mas que antes até dela ter essa primeira consulta por Zoom, ela fala para todos que eles vão começar muito devagar, entendeu? Que é muito importante isso para ela. Pequenas coisas. Cada suplemento que ela testa, cada coisa que ela faz, ela quer testar devagar para ver se realmente a influência de cada coisa que eles estejam usando, que possa ser checado. Antes de fazer essa primeira consulta, ela sempre pede para o paciente completar um formulário, um questionário, entendeu? Neurotoxicológico, entendeu? Que um questionário de saúde neurológico, toxicológico, que a pessoa responde para ela entender ao máximo tudo que está acontecendo, entendeu? Ela falou que é muito importante ela ter a visão completa, entendeu? Ter a fotografia completa do paciente, até mesmo antes dessa primeira conversa. Como o histórico dos pais, entendeu? Se já teve alguma coisa relacionada aos pais, se tem alguma toxina do ambiente, entendeu? Que ela vive, talvez é um estado que tenha muito caso de toxinas específicas. Um teste sanguíneo é fundamental também para ela já ter acesso a isso antes da primeira conversa, entendeu? O trabalho que essa pessoa realizava durante a vida, ou realiza, né? Antes de conversar, porque ela precisa disso antes da primeira conversa, que é muito importante ela já ter isso na cabeça clara para ter a primeira conversa. Exatamente, My gente. E ela approach. leva you detalhes want to assim, não, e ela fala assim que é muito detalhado e ela se propôs, né, Wilson, a compartilhar com a gente o questionário, né? Exatamente. Ela falou para que ela quer compartilhar com a gente, que ela fala que ela conhece muito do paciente através desse questionário, que ela pergunta muitas coisas. Vita, you can continue, sorry. Okay. My approach is to go upstream on the immune system. I don't kill anything. I don't care if you have Lyme. I don't care if you have Epstein-Barr. I don't care if you have other viruses like Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. I don't care if you have bacterial infections, unless you have fever. Then that's a different story. I don't care if you have parasites.
liver flukes, worms, amoebas. I don't care. So I am never going to kill something first. I am Ok. going to use a peptide called thymosin alpha 1. And Okay. I think you need to tell them because it's a very different approach than a lot of doctors in the US. Okay, yes. Ela falou que a primeira aproximação dela, ela sempre vai tentar subindo, entendeu? Descobrindo o seu sistema imunológico inteiro, assim. Ela nunca vai tentar matar qualquer infecção, qualquer parasita que você tenha antes. Ela vai querer entender bastante o seu sistema imunológico. Ela não importa se Realmente, né? você tem diagnóstico Aumentar de a imunidade. Exatamente. Não importa se você tem um diagnóstico de Lyme, se você tem um diagnóstico de Epstein-Barr, de outros parasitas, entendeu? Ela nunca vai querer matar esses organismos, esses parasitas primeiro. O foco dela não é esse. O foco dela é realmente entender o seu sistema imunológico, aumentar ele, né, melhorar ele. E ela falou que ela geralmente sempre utiliza alguns peptídeos, os peptides, que é uma coisa muito interessante, que ela vai falar mais, provavelmente. Go ahead, Ah, Rita, please. Okay. Then what I do is, did you tell them I use the thymosin alpha 1? It's a peptide for I the I can't immune told say system. that. website, but I don't know exactly the name. But we will Okay. repeat and I get the name. Just And I can't TA1. repeat the name. TA1. TA1. Perfect. Okay. So you're going to be on that for about 3 months. Now, not everybody. So everybody's coming in at a different thing. So I got to just tell you, I can only roughly tell you to make a general protocol, but when I see people, it's individualized, of course, right? Because people are going to be coming in at different stages of ALS, right? Perfect. But the peptides are the newer medicine that we have that are in our body. They exist in our body, okay? When we have illness, no matter what chronic illness is, they go low. So we have thymosin TA1 in our bodies already, but they go low. We don't have Okay. enough. And that's going to modulate the immune system. So say that, and then I want to say something about taking things that increase the immune system. We don't want to do that. We want the word modulate. Because if you have a hidden autoimmune disease that you don't know, and you're taking echinacea or things, that increase the immune system, you could be hurting yourself. So Oh, I always consider everybody with ALS and chronic disease has something. Parasites, their environmental load is high. I already know that there's all those things involved. Maybe not every single thing, but I already know that's there. So I'm not going to go after the killing right away. Killing things right away is going to make somebody who walks go into a wheelchair. ok. Okay. Ok. Perfect. Wilson. Beleza, pessoal. Ela falou que o peptídeo, né, o peptide que ela sempre usa, o que ela recomenda muito, chama TA1. E esse é um peptídeo que todo o nosso organismo produz, e quando se tem algum problema imunológico, é um dos primeiros que vai ter uma baixa muito grande. Então, geralmente, ela usa esse com praticamente todos os pacientes, como se fosse um protocolo geral, entendeu? Mas é claro que cada paciente é um paciente específico, ela sempre faz a individualização de cada protocolo de cada pessoa. Mas, geralmente, esse TA1, esse peptídeo TA1 é um dos que vai funcionar e vai ajudar praticamente todo mundo nesse aspecto, entendeu? É uma medicina, ela considera como se fosse um medicamento novo, apesar de fazer parte do nosso organismo, esse TA1. Quando você tem alguma doença, ela sempre, esse TA1 vai para baixo, e o principal, ela quer regular, e ele ajuda muito esse TA1 a regular
o sistema imunológico, entendeu? E ela precisa muito que a ideia é sarar o conjunto inteiro. Segundo quem tem uma doença crônica, geralmente tem alguma outra coisa junto. A questão de um parasita, a questão de alguma outra infecção ou co-infecção, geralmente tem pelo histórico, pelo estudo, por tudo que ela já vivenciou. E que a ideia é sarar, né, regular o sistema imunológico por completo, não só uma única coisa específica, porque pode ser até prejudicial a longo prazo, isso, entendeu? E basicamente foi isso. Ela também falou assim que a questão dela não é nem aumentar o sistema imunológico, mas sim modular. Ela usa muito essa palavra, né? A questão tipo, de modular o sistema imunológico, que é o mais importante. E ela falou uma coisa muito interessante, que se você sobe sua imunidade do nada, assim, e se você tem alguma doença autoimune, você pode estar fazendo um dano a você mesmo. Entendeu? Então, assim, não é somente subir, é modular. Eu achei interessantíssimo esse termo que ela usou, né? E ela falou que ela não vai matando coisas logo no começo, tipo, vamos fazer matar os parasitas, matar isso, né? Tal. Porque se ela pegar um paciente e fazer isso logo de primeira, um paciente que estava andando pode parar na cadeira de rodas. Exato. E- The one thing I do with everyone, no matter what stage of ALS, is I use something called plasmalogens, and they are Neuro, glia, GLIA, and a very strong curcumin. That's from turmeric, but the doctor I get it from is a researcher and he makes everything. So I don't just get it from a regular supplement company because I know that his is the strongest. So if a person can afford it, what is a plasmalogen? A plasmalogen in ALS, the peroxisomal system has to work. A plasmalogen is a peroxisome. Peroxisomes stem from, we know the astrocytes. Those are what doesn't communicate in ALS and kills the motor neuron. There's a certain test, a blood test, that this doctor takes. I send it to my patient and we see their levels of plasmalogens and then their fatty acids, omega-3, omega-6, omega-9, some other markers for the gut, other things. And it's his test. When it comes back, somebody with ALS, I always see the same profile. I'm not going to get into it because I'm a certified reader of those, right? So I always see the plasmalogens. In some people, none. They have none. So the function of them is we want to stop the motor neuron from dying. So say that. Because I'm going to then talk about what are the pieces, like then I'm going to talk about the mitochondrial system, right? Okay. So I'd rather talk about the oils, right? That we're not just using krill oil, fish oil, which is the omega-3s and, omega-9s, olive oil. We're using something called plasmalogens, and they're neuro and glia. And a very strong curcumin. Everybody who can afford it in my practice is on that. Our hope is that that's how we are stopping the progression of more motor neurons from dying. Okay. So it's not about repair. It's about stopping it. Stopping. Uhum. Beleza, pessoal. Ela falou que uma coisa que ela sempre usa com os pacientes dela, entendeu? Que ela sempre tenta usar tem a questão de conseguir realmente bancar, né? Custear essas coisas, mas é uma coisa que chama-se Plasmalogen, que provavelmente ela vai explicar melhor, e o Neuroglia, que é uma outra coisa também que ela
que ela usa sempre, e bastante cúrcuma, né, e turmeric, que é o que a gente chama lá de açafrão, né, cúrcuma, açafrão. Mas ela Uhum. falou que é de uma pessoa que fabrica, entendeu? Que produz meio diferenciado, assim, entendeu? Não é o tradicional que compra no mercado, assim, não, entendeu? E ela comentou muito sobre os astrocytes, que é uma parte da conexão mesmo, entendeu? Dos nervos motores com os músculos, são como se fossem as células nervosas que representam, que fazem essa conexão. Fala muito que tem um exame que até ela manda para fazer para esse doutor, e que quando que testa os ácidos ferécides, né, os ácidos de gordura, todas essas questões, e que ela fala que todos os pacientes que têm ela, quando esse teste volta, essa questão do plasmoled vem praticamente zero, em praticamente todos que têm ela, entendeu? E que o principal desses medicamentos que ela falou, do plasmoled, do Neuroglaya e da cúrcuma em altas doses, da turmeric, é porque impede, entendeu? Para do neurônio motor de morrer mais, entendeu? Ela não está falando nada no momento de reverter nada ou coisa assim, mas que para a morte dos próximos dos neurônios motores, entendeu? Se quiser complementar com alguma coisa, tá? Mas eu acho que foi bem essa a ideia. Ah, sim, foi essa a ideia mesmo, que a intenção aqui é parar a progressão da doença nesse primeiro momento, né? Então Exato. ela fala assim que com esse protocolo, né, que com o Plasmologen, né, e o NeuroView, ela já não tem mais a necessidade de suplementar com ômegas, né, que são os fat acids, que são os ácidos graxos que a gente chama, né? Então, ômega 3, ômega 6, ômega 7, isso já não é mais necessário porque ela está fazendo esse outro protocolo que, digamos que é muito mais direcionado, assim, né? Exato. Eu achei super, super interessante. Por isso que eu falei, é coisa nova, gente. É Perguntar o coisa custo diferente. depois já para saber também. Oi? Perguntar o custo também já para ter uma ideia depois para ela, só para saber também. Para deixar, que é uma Sim, pergunta que todo mundo deve estar querendo saber também. sim. Rita, go ahead. Okay. So my goal is to get the cell doing the work. We can talk if we have time about modalities, which I'm not talking about today. So if a person can do sauna, I give them a program. If a person can do a coffee enema, I give them a program. That's not cellular detox. That's separate. Those are modalities. I do them. But the most important thing is the cell. So the next thing I want to do is I want the mitochondria. They don't work properly. That's why everybody's fatigued, right? Person with ALS doesn't have much energy. The mitochondria is what produces our gasoline, that it's ATP. That's the gasoline that runs your car. That is what runs your body, right? Now, we've got to get nutrients into the cell, but there's also garbage in the cell that has to come out. That's the cell wall. The integrity of the cell wall in ALS is dysfunctional. So we've got things in the cytoplasm that don't belong there, and things in the nucleus that should stay in there, but they went into the cytoplasm. And that's all I'm going to say because it gets too complicated, right? So what we want to do is get the things that belong in the cell and help the pollution. Pollution builds up in the cell. Get that out of the cell wall. Okay? So what I do with that, there's many supplements I have used over the time to help with mitochondrial support. I mean, you'll hear all about them, like Ouça, uh, essa professora. Yes, does she want to say sorry. something? No, Oh. I think it was by mistake.
they have MitoQ, MitoPure, I mean, all this stuff, right? But what I used was the peptide SS31. Then the peptide Huminin. Okay. And what they are is they're just like insulin was created in 1929. These peptides are injected like an insulin injection. So it's a very, very small little needle like diabetics take, and it's just pinched and put in the stomach. And everybody gets a different dose. Now, can I start a person with that? No. So it's a process, right? So the first thing I'm going to do is I'm going to work on the immune system. And then by the time this is all mitochondrial repair, but I'm going to use supplements first. So what are some of the supplements for mitochondrial repair? NAC, so NAC, N-acetylcysteine. Now I know that my ALS patient needs very high doses. So I go up to 6 to 8 grams a day. Okay, because that seems to be the sweet spot. Do you think I start the patient at 6 to 8 grams a day? I may start you at 500 milligrams. Just once a day. I have to let the body adjust. The body has, when we get chronically ill, it becomes fragile. We cannot hit that body with everything. And then depending how advanced the ALS is, I may say, do that for 2 days. Text me and let me know what happened. Oh, I'm okay. Okay. Guess what we're going to use next? Now we're going to use another helper of the cell, and that is the B vitamins. Now, those are going to be, I use the B vitamins individually at 100 milligrams. Rita, let Wilson translate what you said for now, and then you continue like Go ahead. listing the supplements. Okay. Otherwise, Okay. too much. Yeah, it's too much. Go ahead. No, it's great. But I do it. Ele tá aproveitando, ele tá aproveitando a consulta. Pois é. Ok, pessoal, então ela falou que o foco dela, né, o alvo dela é fazer com que a célula faça o trabalho dela, entendeu? Que ela falou que tem várias modalidades de coisas para ajudar isso. Por exemplo, se o paciente pode fazer sauna ou tem uma sauna, ela faz essa modalidade. Se o paciente pode ter aqueles enemas, né, de café, ela faz essa modalidade. Só que isso aí são as modalidades, entendeu? Não é a questão básica funcional que ela foca mais, mas isso ajuda bastante. E o foco dela é fazer com que as células façam o trabalho dela para que a mitocôndria volte a funcionar, que, segundo ela, todos os pacientes de ela, a grande maioria, sofre com a perda de energia, né? Com a falta de energia por conta da mitocôndria que não consegue realmente fabricar o ATP, né? Que é a nossa gasolina, como se fosse a gasolina de um carro, e fazer as nossas células funcionarem perfeitamente. E aí vem o que ela falou, pessoal, tem tudo a ver com o que a gente já conversou várias vezes, com o que a Tabita, com o Ricardo, de estar com lixo dentro da célula, entendeu? E não conseguir fazer. Por isso que a desintoxicação, que a limpeza faz total sentido, para poder voltar a funcionar. Segundo ela, tem muita coisa no citoplasma, por exemplo, que a célula toda ela está disfuncional, entendeu? E, segundo ela, tem muita coisa dentro do citoplasma que não está fazendo sentido ali, entendeu? Que não consegue fazer com que o núcleo trabalhe bem, que tudo funcione perfeitamente. Então, a primeira coisa é colocar essa poluição de dentro da célula fora, para a gente poder revigorar as células, que é aquela coisa que a gente já falou também, né, tá? Da autofagia, o tanto que é importante essas coisas, que tudo vai linkando uma com a outra. E que tem alguns suplementos, né, que ela falou, que podem ajudar bastante a mitocôndria, que é um outro peptídeo lá chamado SS31 e um outro peptídeo que chama Humanan.
que é um outro peptídeo também que é muito bom para isso, que é uma aplicaçãozinha no estômago. E ela falou assim: beleza, o cara já chega aqui e eu aplico isso? De maneira nenhuma. É um processo, entendeu? Que vai se dando, vai se descobrindo, vai aumentando, vai entendendo a cada dia melhor e vai subindo passo a passo. O primeiro passo é o sistema imunológico. E aí ela falou assim: algumas coisas que são boas para mitocôndria, que a gente já sabe. Uma coisa que a gente sabe que é de bom, muito bom usar é o NAC. Ela falou que isso é muito bom para mitocôndria, que o ideal, segundo ela, é de usar de 6 a 8 gramas por dia. Ela falou: você acha que o paciente chega aqui e já toma 6 a 8 gramas por dia? Ela falou: de maneira nenhuma. Geralmente ele vai começar com 500 miligramas, entendeu? Com menos de 1 grama, metade de 1 grama por dia. E o ideal seria de 6 a 8. Só que é tudo com tempo. Tem que deixar o corpo acostumar com isso, entendeu? Para depois começar a usar outras coisas. Eu não sei se vocês perderam, mas eu perdi a conexão dela por alguns segundos, mas eu acho que ela só estava finalizando de falar isso. E aí ela começou a falar das entradas depois de vitaminas B, vitaminas do complexo B, que seria o próximo passo. Aí já está muita coisa e ela vai continuar agora. Aí eu cortei porque tava muito assim. É que assim, né, gente, eu poderia ficar escutando, tipo, por horas aqui, porque tá super, super interessante, né? Essa abordagem dela que ela tem feito com os pacientes, né? É muito legal. E é começar devagar, mesmo como ela falou, né? Começa com 500 gramas para ver como o corpo reage, porque ela quer que o corpo reaja, que comece a produzir sozinho, né? E assim, perfeita a tradução, Wilson. Eu até fiquei prestando atenção para ver se faltava alguma coisa, mas tipo, você cobriu tudo. Tá ótimo. Rita, go ahead. You were talking about the vitamin B. Yeah. So now vitamin B, all of them, including biotin, because sometimes people don't think biotin should be added, but biotin, B1, B2, B3, B5, B7, B12, B6, should never be taken in the form of paradoxal form. We want the P5P, okay? Paradoxal 5. We don't want the HCl. We want the paradoxal 5-phosphate. We want it broken down. We have known in ALS that it actually is a neurotoxin, B6, if it's the HCl form. So we want it they call it P5P, paradoxal 5-phosphate. That's B6. So there's two forms. We only want that form. Okay. Now, with all of them, our goal is 100 milligrams of each B vitamin. Now, not B12. We're not going to give 100 milligrams of B12. What is tricky about vitamin B12? Getting back to the methylation cycle, which I've studied extensively, we don't know. There are some people, everybody gives methyl B12, but not everybody can handle methyl B12. So I usually test the person, but if I can't test the person, I'm on the safe side. So I give adenosine / hydroxy cobalamin. That's going to make methylcobalamin. If I have somebody who's an overmethylator and I give them methylcobalamin, there's going to be a problem with them absorbing B12. B12 for the nervous system is one of the most important B vitamins, right? So if you want to be on the safe side, you could always take adenosine hydroxy. B12 cobalamin is toxic. No one should be taking cobalamin. So let's just stop. I don't want to, let's stop with that. Let me see if I get it. So, everybody here in Brazil, actually, all the doctor prescribe methylcobalamin. It's Just kind of cobalamin. normal. Just Yes, for B12 cobalamin. Is anybody yes. taking cobalamin?
No, cobalamin, I don't think so, because cobalamin, it's, as Okay. you said, it's really toxic. But methylcobalamin is pretty normal. But you said it's even a better form of methylcobalamin. Yeah. You can Okay. give. So, I say forgot the two somebody names. here, say somebody here is an overmethylator. I'm an overmethylator. I don't want to get into the methylation cycle and the genetic SNPs, MTHFR, MTRR, MTR, the COMP, the VASC. I studied all that. So there are people who take methyl B12, methylcobalamin, right? And they don't do well with it. So I've got around it by giving adenosine with hydroxycobalamin. Adenosine, Adenosine, A-D-E. ADENOSYL / hydroxycobalamin. Adenosine cobalamin. Then I know I That was haven't the made a name that I. mistake. Then I know I haven't made a mistake on anybody. Perfect. Now I get it. And we don't Okay. have to do, because when you take a methylation test, how much testing are we going to do? Like later, I could go on into what do I absolutely do when a patient is not responding, right? Because what am I trying to do? I'm trying to give the most effective treatment at the most inexpensive price, because everybody has been financially through hell and back, including I like myself. that approach. I really like that approach. Yeah. So if we could do it less expensive, then we're going to do it. So if I take a methylation test, that's going to be $500. Well, if I know that I could give you adenosine hydroxy, I just saved you $500. And I know you're going to make methylcobalamin. Perfect. Okay, let's Okay. translate that. Let's So translate that. 'Cause that's kind of how I practice. If I don't have to do a lab test because I know already, then I'm not going to make you spend on labs. When I do a lab test, it's only because it's so necessary. I definitely need to know. Ok. Okay. Ok. Sei lá, o Wilson. Vai traduzir. Beleza. Então, ela falou que continuou, né, o raciocínio sobre as vitaminas do complexo B. Ela falou que é muito importante todas elas. Ela falou, inclusive, um tal de Biotin, que realmente eu não sei o que se trata. Biotina. Biotina, eu acho que é B1. Deixa eu ver qual vitamina B que é. Porque cada Pode um ser, tem um mas nome, né, gente? exatamente. Pode Globina. ser, exatamente, exatamente. Mas ela falou que B1, B2, B3, B5, B7, B12 são muito importantes. Ela comentou que a B6, ela nunca deve ser B7. tomada. Hã? Biotina é B7. Biotina é B7, ok. Ela falou que a B6, ela nunca deve ser tomada da forma HTL, entendeu? Que ela deve ser tomada da fórmula paradoxal 5-fosfato, entendeu? Mas Encontrar no Brasil, tá? P5. Tá? É a melhor beleza. forma de vitamina B6. É que meu pai toma também. Gente, é a Aham, melhor forma mesmo. Porque a B6 tem até uma galera que tem toxicidade altíssima e que desenvolve doenças neurológicas por toxicidade a B6, tá? O bagulho é sério. exatamente. Ela comentou sobre isso para ficar bem ligado em relação a isso. E ela falou que essas vitaminas do complexo B, o ideal são 100 miligramas de todas elas, menos a B12. Geralmente a B12 a gente costuma tomar mais, né? Bastante, bem mais. E ela falou sobre o teste, né, da, da metilação, que é um teste muito caro para se fazer para realmente entender isso, que a pessoa tem que tomar cuidado para ela não estar se metilando, né, acima do que precisa, que só dá para saber com os testes, que algumas pessoas acontecem isso quando toma B12, e que tem uma forma muito mais barata da B12, que é chamada adenosil hidroxi, que transforma em metilcobalamina dentro do corpo, entendeu? E ela falou que sempre busca, né, o menor
o melhor tratamento pelo menor custo. A Tabita falou que adorava esse approach, é isso mesmo que a gente busca, e que ela não vai recomendar nenhum teste caro que se não for extremamente necessário, assim. Sim. Ela pode falar, tá? Fica à vontade. Não, é que essa questão do adenossil, né, é porque o adenossil hidroxim é uma forma de você tomar B12 que se transforma no seu corpo em B12 sem ser a forma metilada, que, gente, todo mundo toma metilcobalamina. A cobalamina sozinha é super tóxica, tá? Não pode, a gente sabe. Então, por isso que o médico lá, até seu neurologista, prescreve metilcobalamina, que é a forma metilada de B12. Mas como a gente tem essa overmetylation, né, que é pessoas que estão super metiladas, você pode acabar não tendo o efeito da B12 que deveria, ou tendo I only ate half. efeitos I only ate half. colaterais, né? Então, You want it? tomando essa You can have adenossil, it. você produz B12 e para fazer um teste para você saber se você está super metilado ou não, custa tipo $500. Então, para não ter que gastar dinheiro com teste e para não cometer erro nenhum com nenhum paciente, ela já prescreve esse adenossil, O né? adenossil Pode, e do... pode, isso, pode continuar, Wilson. Tem mais alguma coisa para Não, falar depois não, disso? era isso mesmo. Só esses detalhezinhos aí para deixar mais claro. Sim, para vocês entenderem qual é a abordagem dela. Ok, Rita. Okay. The B vitamins is so important that that's the reason I'm telling you what form. So you cannot take folic acid, right? It will not get absorbed. It's also neurotoxic. We don't break it down anymore. So we don't want folate. We want 5-tetramethylhydrofolate. And we do 1 to 2 milligrams. I mean, we get very specific. Okay. So that's why they don't make a good enough. There's only one that came close to making a good enough B vitamin. We need a B vitamin that's not on the market yet. And I found one, but it has the wrong B6 in it. So I won't give it. It's got the HCl. So we want methotetrahydrofolate. Methotetrahydrofolate. And you want me? I could put it in the chat. Yeah, I think it's easier. Yeah, let me put it in the chat. Why is my chat not on? Oh, here we go. Ela vai colocar no chat, tá, gente, o nome So it desse tipo de, 5 de vitamina B que eu não estava entendendo. Não sei se o Wilson entendeu. Ela falou para não tomar ácido fólico de jeito nenhum, que é para tomar esse aí, que é o Okay, I metaidrofólico, não put sei o it que. in the chat. 5-metil-tetrahidrofolate. Hydrofolate. So this one we can take it, right? The acid folic, no way. No. So I'm going to put this 1 to 2 milligrams. Ela falou assim que a vitamina, que o complexo B é tão importante, mas tão importante que ela faz questão de compartilhar com a gente quais são as melhores formas. Gente, estamos Uhum. ganhando uma consulta da Rita. Que máximo. So I wrote in the chart 1 to 2 milligrams every day, no folic acid. And that's the reason why we're taking the Adenossil, how to write that down, please? The yeah, could better somebody form of. take my English? No, you can type in English, no worry. Like adenosine hydroxing, something like that. Yeah, The better form that should be of. converted. Yeah, so that everybody can understand. Yes, please, if you can type it, that Yeah. would be And the really. reason why I'm really staying on the B vitamins, everybody, is because that they're so important also in the cell, getting things out of the cell, and then organ detox, phase 1 and phase 2 of liver detox.
So, you know, it would be phase 1. So, I just like to talk about the cell, because if we don't get the cell working, nothing's going to work. So I'm always, you hear doctors, oh, I'm working on a cellular level, and they aren't, Mhm. right? It's not that what they're doing is no good. It is good, but we have to do more than just modalities. The CVAC is a modality, right? Is that useless? No, that's very important. A sauna, if you could do one, is very important, right? A coffee enema, if you could do one, is very important, right? But I like to talk first about the cell, because that's how we're going to stop the progression of ALS. Once we stop it, we have to repair the damage that's done, right? And so that's why I'm getting into the mitochondria. Why are we using all these supplements? For what reason? You know, and why am I using the plasmalogens? Because I'm just trying to tell the audience here, why am I doing this, right? Perfect. Perfect. But it's Okay. hard in one talk. You can imagine how many years experience I have in one talk to tell all of you what I do. I mean, I'm trying my best to be concise, you know, You and are You it's are. doing probably a it's great probably job. still people could I suggest that people go over this video and over it, because it's a lot of information to take in. It's a lot, and I'm telling you of new stuff. This meeting is being recorded and Good, people can good, rewatch that. So no, good. no problem at all. Okay. Okay. So let's translate what said. Wilson, bora lá. Bora. Então, pessoal, ela começou falando de novo, né, que a Tabitha até já tinha comentado, só para seguir o raciocínio dela aqui um pouco melhor, ela falou que ela não cansa de falar o tanto que as vitaminas do complexo B são muito importantes, porque elas são fundamentais na questão da desintoxicação da célula e no ajuste de entrada de nutriente bom para a célula, entendeu? Por isso que ela foca bastante na questão das vitaminas B, e ela falou, repetiu aí, para não tomar ácido fólico. Eu já fui recomendado a tomar ácido fólico e não tomar ácido fólico para tomar esse 5-meta-hidrofólico que ela escreveu aí, que é a forma correta de ter, entendeu? E, de novo, ela repetiu o tanto que é importante a célula, entendeu? Que a célula é importante. Ela falou que o CIVEC é extremamente importante, que a sauna é extremamente importante, que o enema de café é extremamente importante, mas o principal mesmo é chegar na célula saudável, manter a célula saudável, para poder, a partir de agora, impedir todo a deteriorização futura, né, do neurônio motor de tudo, e recuperar o que foi perdido. A partir desse ponto, a gente conseguir recuperar. Mas o importante é deixar a célula saudável o mais possível. E aí ela falou da célula bastante, por quê? Porque dentro da célula, o que a gente tem? Que é a chave de tudo, a mitocôndria, que é a questão da energia de tudo, que está tudo relacionado. Ela falou, né, que é difícil para ela tentar ser concisa, É, né? Tentar não, resumir exatamente. todos os Falou para anos de assistir de experiência novo, né? Assiste o vídeo várias vezes que a que gente vai ter puder. que assistir de novo várias vezes. Eu peguei e falei que essa reunião está sendo gravada e tal, né? Mas que são muitas informações que ela gostaria de estar compartilhando com a gente, mas ela quer explicar para vocês por que ela faz as coisas do jeito que ela faz, E entendeu? tem muita E coisa ela nova, né? falou, Que ela falou que está divulgando muita coisa nova. sim. E ela comentou da CIVEC, que eu achei legal, né? Que é super importante que ela conhece também e tal. Ela tá por dentro de tudo, gente. Ela tá por dentro de todas as coisas. Rita, please, continue. Okay. So another key supplement for the mitochondria is acetyl L-carnitine. And what that does in the cell is it transports the fatty acids. So whether you're on fish oil, krill oil, the plasmalogens, it's going to take those fatty acids right into the mitochondria. It's a transporter into the cell.
So the mitochondria breaks down and is able to use omega-3 or the plasmalogens. That makes sense? So it's a transporter that's going to get those omega-3, omega-6, omega-9, all that. I tell people we're going to do an oil change like a car. Almost everybody needs an oil change, right? So that acetyl L-carnitine is going to go through the cell wall, take it with it so that you could break it down. Ultimately, what does the mitochondria do? It's going to change everything to ATP. What is ATP? Fuel. Now you're going to get less and less fatigued. Where is the fatigue and all that coming from? Your cell is not functioning properly. So that's another key to ALS, is getting the fatty acids into the cell so that the mitochondria And can that's use a them. really good way to produce energy, you know. Yeah, but You- in you- ALS, the fatty acids, you could take as much as you want. Without the acetyl L-carnitine, we've learned from experience, it doesn't go into the cell. So you're just wasting your money. So what we've learned, everything I do is to save money and not urinate or pee out your B vitamins, right? A really Why expensive waste money? thing. We want everything to go into the cell. So I'm Okay, going to so stop that's at that. so that's another key supplement. Okay. It's key. It's key. Okay. So do you want to tell them that? Yes. Yes. Ah, Tabita, só para confirmar, é acetilcolina, né, que ela tá falando. Não, ela tá falando do L-carnitina. It's L-carnitine, right? No, we like acetyl L-carnitine. The Acetyl. body will make L-carnitine. So the same thing, the folic acid, yes, you could take L-carnitine, but you're risking your body and your cell not taking it. So from experience, we've learned that if we acetylize anything, and this is where biochemistry comes into, if we acetylize the L-carnitine, it'll go into the cell, making L-carnitine. So it's acetyl L-carnitine. It's another form of L-carnitine, acetylation. Now I So get it. if we, Okay. so listen to this. If we phosphorylate, esterize, acetylate, everything's going in better. Acetylate. Então, Everything goes into better in the cell. então é a L-carnitina acidulada. Vamos ver como é que a gente traduz isso em português. Vou tentar Estudar buscar. L-carnitina para ficar mais fácil, mas é exatamente. Pois é, então beleza. Posso seguir aqui só para seguir esse raciocínio dela, tá? Sim. Beleza. Então ela falou que outro suplemento chave, entendeu? Para o ajuste da mitocôndria, da célula, é a L-carnitina acidolada, entendeu? Mais acidolada, mais ácida. Você achou uma palavra melhor aí? Mas não é a Sim, L-carnitina é, normal, tá? não, é um tipo de L-carnitina. Assim como você pega a B12 e metila ela, a carnitina você acidola ela. Vou pedir para ela escrever enquanto isso no Isso, por chat. favor, eu ia pedir a mesma coisa. Rita, can you please type in the chat acidulate L-carnitine, please? In the meantime, Wilson will be translating the rest. Okay. Pode. Então, e ela falou, pessoal, que essa L-carnitina mais ácida, né, essa substância, esse suplemento, ele é fundamental no transporte dos ácidos, né, dos ácidos gordurosos, como o ômega-3, como o plasmolagen, que ela falou, entendeu? É acetil mesmo, acetil L-carnitina. Por isso que eu tinha pensado no Pois acetil. é Perfect, thank you. acetil L-carnitina, eu tomo aqui, eu tenho até ela na mão. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês a foto. Ótimo, Ai, beleza. obrigada, Cláudia. E que essa questão funciona muito bem, esse acetil L-carnitina funciona perfeitamente para ajudar todo o transporte
desses ácidos, né, gordurosos, como ômega 3, como o plasmólogen, para dentro da célula, entendeu? Ela falou que não adianta você estar tomando um monte de ômega 3, tá tomando um monte de vitamina e suplemento, se você não está conseguindo absorver, né, esses componentes. Que é muito importante a célula, se a célula não estiver funcionando, você não vai conseguir absorver essas coisas e falou Porque que é ele muito tem que importante. entrar, né? É assim, tá lá, você tá tomando os ácidos graxos, que são ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? Que são o que te dão energia, né? Que é o que dá energia pra gente. Mas como que essa célula produz energia? O negócio tem que entrar dentro da célula, né? E para fazer essa entrada, tem que ter acetil L-carnitina, entendeu? A maneira acetilada, né? Exatamente. Então, tem que ter esse processo. Então, ela está mostrando um outro key como suplemento-chave para a gente, né? Para a gente não sair por aí, tipo, tomando um monte de ômega, um monte de coisa e não tá entrando para dentro da célula. O que eu achei super interessante. Que aí entra a parte dela de estudo, porque ela estudou bioquímica, né? Aí é que tá. Ai, que legal. Wilson, mais alguma coisa? Acho que tá Perfeito. Estava só fazendo um perfeito. screenshot aqui da tela dela, do chat, mas está certinho. Okay, Rita, go ahead. Okay, one of the other supplements that I don't have to talk a lot about is CoQ10, and we do that for the heart. People forget that ALS is not just respiratory. A lot of people start getting heart problems, and so we just cover the heart with CoQ10. So maybe you could just say that. Just a second, please. So you don't recommend the One of your people, one of your people's mics is on, and I already it's muted. oh, you have, okay. Yes. Okay. Rita, please, I just want you to just to be clear to translate perfectly. You say the CoQ10, it's not recommended It in a is way. recommended It to is protect okay the heart. because we take a lot. Yeah, Just to confirm. and just Perfect. I'm not gonna I could go into a whole big thing, but I want to get through what's important. Okay. Perfect. That Thank is you. one of the important things. I don't want to get into what heart troubles people have because that's individual. That's to prevent it. And sometimes in my advanced cases, there's heart problems that the doctor hasn't found. Okay. Perfect. Então, pessoal, beleza. Ela só falou que é importante, né? Que ela recomenda também a coenzima Q10. Eu só tinha ficado em questão se ela tinha falado se era bom ou ruim por conta de um barulho, aí, mas tudo certo. Ela falou que é bom para o coração, que é recomendado tomar sim. Go A ahead, Rita. maioria dos pacientes dela também tem problemas no coração, né? Isso não é muito falado, mas acontece, né? Ok. Go ahead. Okay. Everyone should be, even you, Tabitha, should be on trimethylglycine. This puts up the methylation sort cycle, and I don't have to take a test. Okay. So a lot of times the cycle of the methylation, and I could draw it out, is not up at all. And so it takes two things, trimethylglycine or dimethylglycine. Trimethylglycine will get it up like that. There's times when I do dimethylglycine, but a person has to be on trimethylglycine for a long time. And I really have to test you whether you could use the dimethyl. So if I want to quickly turn the methylation cycle on without doing a test, I give them TMG, and I wrote it, trimethylglycine. A lot of people leave that out, but I think everybody should be taking that because the methylation cycle is so important. Beleza. Então, pessoal, ela falou que outro suplemento muito importante aí, que todos deveriam usar, ela falou, inclusive você, Tabitha, também, é o
trimetilglicemina. Ela escreveu aí no chat para a gente saber direitinho como é que escreve, mas ela falou que é bem importante esse aí também, que ele aumenta a metilação no nosso corpo de uma forma segura e boa. Okay, the next one we're going to talk about, which if you're not on plasmalogens, what if a person can't afford them? Then they have to be on high dose phosphatidylcholine. The high doses of phosphatidylcholine. Yeah. Now that's what the cell membrane is made of. So we start slow and then we go up to high. How high? So I just want to get to this in terms of what is the most important things. Mhm. So for Because those who can't afford the plasmo, the I can't say that. plasmalogens. Plasmalogens. Okay, so for those who can't afford it, they can use phosphatidylcholine. Okay. Phosphatidylcholine with the omegas. See, if you take the With the plasmalogens, omegas. you don't have to take the omegas, and you don't have to take the phosphatidylcholine. Okay. So what helps the cell? A healthy gut. So we have something here in America that's called gut feeling. And what it has is it has two peptides. It has TA1 and KPV. Gut feeling has KPV. It's got prebiotics, probiotics, immunoglobulins, and inulin. You would pay a lot. I spelled this wrong. You would have to pay a lot of money if you bought these separately. Okay, so that's what I do for the gut. And then that helps the cell, right? So I'm going to use the butyrate. I prefer tributyrin, but you know, a lot of people use the sodium butyrate because they've done studies. And then I use gut feeling. Okay. And gut feeling has TA1, oral. It's oral. Well, this is oral. Okay, so let's translate for now. Okay, Wilson. Beleza. Ela falou primeiro, né, pessoal, que ela recomenda também altas doses de fosfatidylcholine, que ela começa devagar também, começa baixo. E ela falou que esse fosfatidylcholine é o material que nossa membrana celular é feita. Por isso que além disso, né, é por isso que é importante. E que eles têm um ditado que o que ajuda a célula ajuda o intestino, né? E ela recomenda de novo, falou de novo dos dois peptídeos que são importantes, o TA1 novamente, e um outro que chama KPV. Ela também falou dos probióticos e de outras coisas. Ela escreveu aí que é até mais fácil de pegar, que ela só está dando alguma lista de suplementos que ela considera importantes e válidos. Sim, porque na verdade, fosfatidylcolina, gente, ela recomenda usar para aqueles que não podem comprar o Plasmogen, que é aquela outra parada que substitui, né, Wilson, que a gente falou anteriormente, que as pessoas que tomam isso não precisam estar tomando o ômega 6, ômega 3, ômega 7, né? Mas no caso, pessoas que não conseguem comprar, ela indica o fosfatidylcolina junto com os ômegas, tá? Aí é um outro protocolo. Ela também indica o butirato de sódio, né, que muita gente já usa, que faz parte daquele AMX0035, né, que é penilbutirato de sódio e o túdica, mas que ela prefere tributyrate, né, ela prefere um outro tipo de butirato, que é esse tributirato aí, que parece que é muito melhor, né,
E esse TA1 e KPV e prebióticos, probióticos são o que é o protocolo que ela usa para o intestino, tá? Vitamina D3 com K2 e todas as formas de magnésio. Exato. Lembra do neurologista lá do grupo, uma vez que alguém comentou que o neurologista falou que não era para tomar magnésio porque relaxava o músculo? Mas é aquilo um absurdo, enfim. So, Rita, okay, Okay, please so go ahead. everyone who's inside and doesn't get enough sun, everybody should know their vitamin D levels. You could here in the US just do a regular blood test that's covered and ask the doctor, could you add on vitamin D? If it's a 44, that's not okay. It should be 80 and above. Most people don't know it should be 80 and above. If you can't go out, you're not getting the sun. So we always, I always get the level because I can get it. They get it covered with insurance, and I can see what their vitamin D level is. And so what is the vitamin D is for the immune system. And that's why it's included. So you could say that. Okay. Beleza, ok. Ela falou, pessoal, que é muito importante também, né, a vitamina D, juntamente com o K3, que geral K2, desculpa. É K2, exato. Que geralmente os níveis, se o nível tiver nos 40, entre 40 e 50, tá muito baixo, tem que estar acima de 80. E se você não estiver tomando sol regularmente, é muito importante tomar isso. Porque a vitamina D literalmente trabalha na imunidade, tá? Nós, É na imunidade. MK2, exato. Vira. Okay, so the last one that I'm going to say, and now these are pretty much universal. So you could picture like other things I might use because something has come up in that person, but this is depending on the person, but I just want people to know that if their doctor tells them in a naturopath or they're having problems with the liver, it may be that they don't have enough bile moving through. And if that happens, we use TUDCA or ox bile. Now, ox bile has everything in it. It's stronger than TUDCA. I tend to use TUDCA and not the whole ox bile. Dr. Lee Cowden will use ox bile. So it just depends, right, on the person. But it's very important in terms of bile flow. If your bile is backed up, you can't detox. And that goes right to the cell. It's going to interfere with the cell. So just say that. And then that's really the last supplement I'm going to talk about because everything else I use is an optional thing according to people. Like you may say, but you didn't say vitamin C. You didn't say this. It depends on the person. I have to know, do they have a history of kidney stones? Then they can't take ascorbic acid. They need whole food vitamin C. Like, so that's why I won't say Wait some a vitamins second. If a person has like kidney stones, they can't take vitamin C? in the form of ascorbic acid. No. They can't eat No, not in the spinach. form of, oh my Not gosh, my dad has. No spinach, that's oxalates. So you see, I can't in this one thing tell you everything I know. So it's so much more complicated. But My dad is if you're taking with a vitamin naturopathic C, doctor, IV, and he spinach just is a no-no, and everybody juices with it. In an ALS patient, I have somebody in the hospital right now, okay? She had staghorn stones. If you look up staghorn stones, they're worse than their kidney stones that are unbelievable, the worst case, right? You need like an operation. I gave her OPA, orthophosphoric acid. When they went to go in and remove them, I said, no, don't open her. You're going to go in through the urethra.
right? Just in the time that they set the next appointment to do the surgery, by using orthophosphoric acid, she had none on the left side. And that's how I clean the plaque out on your carotid artery and in your heart, OPA. Now, I can't tell you all this, right? Because when I work with a person, I have to see. We could know how much plaque you have. We know if you're a risk of cardiovascular problems. ALS people are, and some don't know. Do you have metabolic syndrome X, right? You're eating and you're taking all liquid foods, but you have high sugar. Why? That's what happens in ALS. How are we going to counteract that? So you see how I could only put down what are the universal ones. Then I have to work with the person individually. Okay, so let's translate that. Então, pessoal, ela falou que o último suplemento geral, assim, que ela considera muito importante e ia comentar, é se por acaso tiver algum problema no fígado, entendeu? Você precisa de estar com a sua bile funcionando muito bem. E aí ela recomenda Túdica ou um outro que chama Oxbile. Ela prefere usar o Túdica, entendeu? Que não é tão forte, que o Oxbile é muito forte, mas o Dr. Coden, que é como se fosse um mentor dela também assim, ele prefere o Oxbile, entendeu? E ela falou uma coisa interessante que a Tabitha pode até se aprofundar um pouco mais. Ela falou que ela não fala de outros suplementos assim, categoricamente, como ela falou dos outros que ela acabou de falar, porque cada um é cada um, entendeu? Tem que ser bem individualizado o estudo, entendeu? Caso a caso. Por exemplo, ela falou, se a pessoa tiver sofrer de pedra nos rins, alguma coisa, ela não deve tomar vitamina C. E a Tabitha Em forma de ácido ascórbico, que é o que mais tem, que é o que a gente compra. E eu fiquei de cara porque o meu pai expeliu uma pedra esses dias, esses meses, que é um mês atrás, mais ou menos, no rim, e ele toma vitamina C injetável quase todos os dias. Entendeu? E a vitamina C dele continua baixa, ou seja, tem a forma correta. Aí que entra a questão da famosa bioquímica, né? Então ela até falou, nossa, por isso que fica tão difícil para eu explicar tudo para vocês numa única reunião assim. Só sei que eu tô, cara, encantada de verdade com o conhecimento. E faz muito sentido. Agora eu vou até repensar aqui a questão da vitamina C com meu pai. Olha só que loucura. I'm impressed because my dad, he has kidney stones. You know, he Oh, had like I could get rid of them. he had that like We 1 month ago, and he's taking vitamin C, ascorbic acid, Oh, forget it. IV almost every day. So that's why I have this face like, wow. So do you